Seguindo a nossa série de aulas, vamos focar no capítulo 9 de Eclesiastes, na lição 6, que vem com uma pergunta muito interessante: o acaso controla a vida? Já deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com mais pessoas, nos ajude a espalhar esta mensagem, ative o sininho para não perder conteúdos como esse. Em Eclesiastes 9, versículos 2 e 3, Salomão diz que o ímpio e o justo têm a mesma sorte, ou seja, o mesmo final. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. A própria morte chega sem discriminação para todos. Todos nós estamos sujeitos às aflições, sujeitos aos problemas do mundo. Não é porque você é mais justo do que o outro, não é porque você faz as coisas direitinho e o outro não faz, que se vir um furacão, o furacão não vai atingir você e vai atingir o outro. O sol nasce para todos, justos e injustos. A chuva vem para todos também, justos e injustos. O Mestre Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aflições teremos, mas temos a garantia de vitória, porque o nosso Deus venceu o mundo. Como eu disse, um acidente de carro, um furacão, um terremoto, a todas essas coisas nós estamos sujeitos, porque nós vivemos no mundo. E no mundo nós teremos aflições. Então Salomão conclui que o que acontece com o justo acontece com o perverso. O que acontece com o perverso acontece com o justo. Devemos ter isso em mente e saber como lidar com isso, que foi o que acabamos de falar na aula. No mundo teremos aflições, mas podemos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Às vezes, até parece que Deus não tem o controle ou que abandonou o controle, mas nós devemos nos atentar ao que diz Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, o autor da revista aponta 4 conselhos práticos dos versículos 7 ao versículo 10 do capítulo 9 de Eclesiastes, que Salomão dá pra gente. Me lembra uma música que diz: ouça um bom conselho, que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Bom conselho. Se conselho fosse bom, não se dava. Esquece esse ditado. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Inclusive, é mencionado isso na lição. Mas o ponto aqui é que Salomão nos dá 4 bons conselhos. E o primeiro deles é: coma o seu pão com alegria. O que eu entendo por ser o pão na Bíblia? Quando Jesus fala o pão nosso de cada dia, o pão é o que é necessário para a sobrevivência, o necessário para viver. Então Deus vai cuidar, Deus vai suprir as suas necessidades, todas as áreas da sua vida. Mas aqui Salomão está nos aconselhando a olhar para essas coisas que parecem tão efêmeras, parecem pequenas, mas que a gente deve se atentar a elas, porque são dádivas divinas, são presentes de Deus para a nossa vida. Olha o que diz o versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então nós devemos celebrar os momentos, nós devemos viver com alegria aqueles momentos da refeição, aqueles momentos em que nós temos o que nos é necessário, apreciar as coisas que Deus nos deu, uma família, um lar para se viver, a igreja onde você congrega, o seu pastor, os seus irmãos em Cristo. Olha quanta coisa boa, a liberdade de se reunir em um local para poder adorar a Deus, sendo que sabemos que há países onde é crime pregar o evangelho. Então todas essas dádivas devem estar no nosso foco, no nosso olhar.
Vou contar uma situação que eu passei. Tive um esgotamento mental, estafa mental. Precisei passar, obviamente, pela terapia. E a psicóloga, ela me orientou a perceber as coisas que, na verdade, nós deixamos de perceber no dia a dia. Coisas singelas que ao nosso olhar passa despercebido, porque nós nos acostumamos com aquilo. Um copo d'água para matar a sua sede, uma borboleta voando, pousando. Que coisa mais linda! O pássaro voando, o pão de cada dia. Ela falou: ó, quando você for se alimentar, não só coma assim para matar a fome, mas aprecie o sabor do alimento. E tudo isso, quando nós vamos praticando, vai nos trazendo uma sensação de alegria, vai liberando aqueles hormônios do prazer e a gente se sente muito mais alegre. E isso está na Bíblia. Olha só, eu aprendi lá na terapia, porém está na Bíblia. E foi me lembrando, Jesus falou: observe os lírios no campo, olha as aves voando. Então, Jesus, o próprio Jesus, com aquela agenda toda cheia, toda tarefado, parava para observar lírios, para observar aves. Jesus é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa. E isso já vai nos levando para o próximo conselho, que é celebre a vida. No versículo 8, Paulo diz assim: eu disse Paulo? É Salomão. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O autor da revista diz que muitos estudiosos até interpretam essa passagem como uma alegoria, ou seja, uma comparação, no sentido de que quando Salomão fala sobre o óleo sobre a cabeça e as vestes brancas é na vida espiritual, no sentido espiritual que você deve manter a sua vida sem pecado, uma vida de santificação, mas também há aquela interpretação literal de que no período bíblico as vestes brancas e o óleo sobre a cabeça, que no caso é o perfume sobre a cabeça, andar perfumado e vestes brancas, era uma atitude e uma vestimenta própria para festas. Então, Salomão está querendo dizer aqui, em todo tempo, festeje, celebre a vida. Lembra que nós falamos num dos vídeos anteriores, em outra aula, desfrute da vida mesmo sem entender a vida? Desfrute, porque senão a gente acaba enlouquecendo, acaba tendo uma estafa mental, acaba entrando em transtornos mentais. Lembra no versículo anterior? Quando ele fala do pão, ele diz assim: come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente. Essa palavra contente é que chama muito a minha atenção. Contente é diferente de satisfeito. Você pode não estar satisfeito com a casa que você mora, com o relacionamento que você está tendo. Você pode não estar satisfeito com o emprego onde você trabalha, ou até mesmo com a sua saúde. O fato de não estar satisfeito te tira da acomodação. Você vai procurar coisas melhores, maneiras de melhorar todas essas áreas da sua vida. Você pode não estar satisfeito com a sua vida no aspecto financeiro, mas você precisa estar contente. O que é contentamento? É gratidão. Ser contente é uma coisa e estar satisfeito é outra. É bom mesmo que não fiquemos satisfeitos, porque quando nós ficamos satisfeitos, nós nos acomodamos. Tá tudo bem. E aí deixa as coisas como está, sendo que, na verdade, Deus nos ensina a progredir. Conhecer e progredir em conhecer ao Senhor. Prosseguir em conhecer ao Senhor. Devemos celebrar a nossa salvação. Olha como temos motivos de sobra para celebrar. Somos salvos. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Se você crê em Jesus Cristo, com a boca confessou, com o coração creu que Jesus Cristo é o Senhor, então você é salvo e tem motivo de sobra para agradecer, para viver contente. E o próximo conselho de Salomão é: ame a sua esposa. No caso, claro, para as mulheres, ame o seu marido. Olha o que diz o versículo 9. Alegre-se com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no trabalho que tu fizeste debaixo do sol.
O comecinho do versículo ele está falando sobre o relacionamento, sobre o companheirismo. O autor da revista nos leva lá para Gênesis 2:18, onde Deus diz: não é bom que o homem fique só. Ou seja, não é bom que o homem seja solitário. Não é bom que o ser humano viva em solidão. Solitude é uma coisa, solidão é outra, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas se Deus diz que não é bom, então não é bom mesmo. Nós fomos feitos para viver em convivência, vivermos juntos. O que Salomão está nos apontando aqui é para a gente celebrar a vida e estar junto com a nossa família, junto com as pessoas que amamos, celebrar os momentos que podemos estar com essas pessoas também. E ele diz que essa é a nossa porção nesta vida e no nosso trabalho que nós fazemos debaixo do sol. Isso nos leva para o quarto conselho que ele dá aqui, que é no versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Lembre que ele está falando das coisas que acontecem debaixo do sol, ou seja, no planeta Terra. Depois que você partir, não tem como mais você ter acesso à Terra. Então, depois que morreu, não adianta chorar, porque não tem mais como acessar o planeta Terra depois da morte. Por isso que ele fala: o que tiver à mão, faça conforme as tuas forças. Entenda, não é no sentido de dizer sim para tudo, é conforme as tuas forças. Percebeu que aquilo não vai dar, fez o cálculo direitinho, lembra lá da torre, vai construir uma torre, tem que calcular para ver se não vai precisar parar no meio do caminho, para ver se vai conseguir concluir aquela obra. Não é sair abraçando tudo ao mesmo tempo, porque até lá no canal Filho Próspero nós acabamos de subir recentemente um vídeo sobre produtividade. Acessa lá, eu vou procurar deixar aqui no cardzinho o vídeo sobre produtividade lá no canal Filho Próspero. Visite o canal Filho Próspero. Mas olha o raciocínio de Salomão. Ele diz que nós devemos amar as nossas esposas, as esposas amar os maridos, ter aquele relacionamento, pois não é bom que o ser humano esteja só, porque quando alguém procura viver contente e desfrutar das coisas boas da vida e celebrar a vida ao lado de quem ama, ao lado das pessoas que ama, isso se torna uma fonte de inspiração para a pessoa trabalhar conforme as suas forças, como está ali no versículo 10 do capítulo 9 de Eclesiastes. Para concluir, o ser humano é pecaminoso, bagunçou o planeta Terra, mas nós podemos confiar no poder de Deus, na bondade desse Senhor tão maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Essa vida é quando nós começamos a atentar para as dádivas que Deus nos deu. Nós falamos aqui nessa aula sobre a salvação, falamos sobre o pão de cada dia, as coisas que nos são necessárias e Deus provê. Então Deus deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Graça e paz a todos.